Tá ok. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês novamente, mais uma quarta das UTIs intensivas, dessa vez com um convidado de peso, do Daniel Forte, que é chefe, supervisor da UTI das emergências do HCFM USP, intensivista e médico especialista também em cuidados paliativos, que vai nos falar sobre um tema aí crucial, que é a comunicação e a importância da comunicação de uma maneira geral. Então, Daniel, fique à vontade aí para você fazer sua apresentação. Seja bem-vindo aí e a tela é sua. Ciro, Ederlon, Fernando, a Vivi, que está em trânsito, a todos aí que organizam essa reunião e a todos que estão presentes. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer falar para vocês todos e é um prazer falar de um tema que me apaixona. E deixa eu compartilhar minha tela aqui. E vocês me perdoem, mas eu fiz questão de manter a apresentação original em inglês. O que eu vou apresentar aqui é uma aula que eu tive a oportunidade de dar fora do país. Tive a oportunidade de dar essa aula na Harvard, na Cornell, na Universidade do Chile. E é um trabalho brasileiro, mas eu quis manter o original que foi apresentado lá fora e apresentar aqui para todo mundo. Então, o que eu quero apresentar aqui para vocês hoje é essa estratégia de comunicação chamada hierarquia da necessidade de comunicação, que a gente carinhosamente apelidou de anatomia da comunicação. Então, o que eu quero apresentar hoje é o porquê, o que, o como, e finalizar com algumas mensagens para ficar. Então, por que a gente precisa de mais uma estratégia de comunicação? Porque, veja, de uma certa maneira, a medicina, nos últimos 2.400 anos, ela foi paternalista. Hipócrates falava para a gente que o médico é quem comanda e decide, o paciente se coloca nas mãos do médico e obedece seus comandos. Palavras de Hipócrates. E a medicina foi paternalista, onde o médico buscava o melhor para o paciente e, em nome disso, não existia autonomia. Isso só começou a mudar na prática médica na década de 70, quando começou a questão da autonomia. E quando começou, inicialmente nos Estados Unidos, década de 70, depois ela foi se espalhando no mundo desenvolvido. No Brasil, só chegou em 2009 no Código de Ética Médica. Mas o que acabou acontecendo é que a gente, muitas vezes, saiu daquele paternalismo, onde tinha beneficência sem autonomia, e foi para um outro lado, que beira um consumerismo, onde existe autonomia sem beneficência. O médico praticamente oferece opções para o paciente / familiar e colhe o seu pedido. Quer que entube sua mãe? Vai querer fazer diálise? Terceira linha de químio ou não? Vancomeronem hoje está na promoção, saindo super bem. E muitas vezes o que acaba acontecendo é que as pessoas, médicos, pacientes, ficam oscilando loucamente entre esses dois polos, de um paternalismo e de um consumerismo, mas, felizmente, especialmente nos últimos 20 anos, o que tem se entendido é que nenhum dos dois polos é bom. E tem surgido cada vez mais. O modelo de decisão compartilhada, atualmente entendido como o melhor modelo. O melhor modelo da decisão compartilhada, ele não é nada intuitivo. Ele exige muito mais conhecimento e habilidades do que o intuitivo paternalismo ou o intuitivo consumerismo. Ele exige uma habilidade para a gente ser bons guias de pacientes. E isso é bem estudado. Isso é bem estudado, existem bons modelos. Esse aqui é um ótimo modelo, em que todo mundo deve conhecer os vídeos do New England. Qualidade New England de ser, onde naqueles vídeos, sei lá, intubação com vídeo laringo, cateterização de artéria radial e por aí vai, existe um procedimento chamado conversar com a família de um paciente grave. É um procedimento
E esse procedimento tem técnica, essa técnica pode ser baseada em evidência, e este vídeo ele compila as grandes evidências sobre esses conhecimentos e apresenta nesse vídeo, que é sensacional. E esses três são as três principais referências de onde emergem os maiores conhecimentos em comunicação e em situações desafiadoras. A Ariadne Labs da Harvard, o Vital Talk tem um site sensacional, a CAPS também tem bastante material, e eram assuntos em que eu tive formação, onde eu estudava, onde eu aplicava, onde eu ensinava esses assuntos há pelo menos 15 anos. E eu estava fazendo isso. Eu sou intensivista, acabei virando um paliativista, e eu estava como paliativista trabalhando no Sírio-Libanês, trabalhando bastante com gestão também, e ia seguir minha vida fazendo isso, até que veio a pandemia. E no começo da pandemia, na primeira onda de 2020, aqui em São Paulo, eu estava trabalhando no Sírio-Libanês, um hospital de excelência, privado. E no Sírio, eu ajudei a montar todas as questões que tinha no comitê de crise, montar todas as preparações que foram excepcionais, a preparação do Sírio, assim como alguns outros hospitais do país. E eu estava lá quando a pandemia começou a aumentar e o HC, o lugar onde eu me formei, onde eu fiz a minha residência de UTI, foi determinado pelo governo do estado de São Paulo para ser um centro de referência para casos graves. E o Instituto Central, onde eu trabalho atualmente, que tem 100 leitos de UTI, tinha dobrado sua capacidade, estava com 200 leitos de UTI, e o governador pediu para que chegasse em 300 para conseguir atender a demanda esperada. O HC não estava conseguindo chegar em 300. Ele tinha duplicado, mas não estava conseguindo triplicar a capacidade de UTI em tão pouco tempo. E pela primeira vez na história de 80 anos do HC, o HC pediu ajuda para o sistema privado. E foi bonito de ver que o sistema privado falou sim, a gente ajuda. Mais um exemplo de solidariedade que acho que é uma característica tão forte desse nosso país e que, de novo, está acontecendo agora diante dessa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas, enfim, na pandemia, o Sírio decidiu ajudar. O Sírio decidiu ajudar o HC e o que se foi acordado é que o Sírio ia mandar sem nenhum tipo de custo equipamentos para o HC. Então, começaram a se empacotar ventilador mecânico, cama, bomba de infusão. E o HC começou a transformar uma enfermaria da cirurgia bariátrica numa nova UTI COVID. O prazo para montar tudo isso eram 10 dias. Os termos do acordo é que o Sírio mandaria os equipamentos e a equipe médica. O HC cederia o espaço, a infra e a equipe multi. A equipe multi era a equipe da cirurgia bariátrica, da enfermaria da cirurgia bariátrica, mais alguns outros profissionais recém-contratados, a imensa maioria recém-saídos da faculdade, porque nessa época já não tinha mais enfermeiro ou equipe multi para ser contratada, todo mundo ia ser contratado, o que davam. E eu fui incumbido de coordenar essa nova UTI do Sírio no HC. Então eu me desloquei do Sírio e voltei para o HC. E a gente começou a montar a nossa nova UTI. Acho que foi a época que eu mais trabalhei na minha vida. Em 10 dias, a gente montou todos os protocolos, contratou toda a equipe médica e começou o nosso trabalho. E eu tomei uma decisão que as pessoas me chamaram de louco. Mas eu tomei uma decisão que na nossa UTI a gente ia conversar com todas as famílias, todos os dias, por vídeo. As pessoas falaram, você tá louco, Daniel, isso não dá. Não tem Covid, a gente não tem tempo de fazer nada. Falei, a gente vai precisar ter esse tempo. A gente vai, não é muito tempo, vamos reservar 1 hora. Eu vou reservar 1 hora do meu dia e vou ligar para essas famílias por vídeo. Então, eu tinha mais ou menos 8 minutos para conversar com cada família.
E eu falava, em média, com 8 famílias. O meu colega Zé Mauro falava com umas 3, eventualmente 4, e a gente se dividia e falava com todas as famílias por vídeo todos os dias. E então, nessa época, eu comecei a ver que tudo aquilo lá que eu praticava, estudava e fazia, a sensação é que nessa situação do Covid simplesmente não funcionava. Eu tentava colocar em prática e a sensação é que estava atolado, que não andava. E eu comecei a perguntar o que está acontecendo aqui? Por que aquilo lá não funciona mais? E eu comecei a pensar o que tem de diferente desta época para a anterior. A primeira grande diferença que dava para observar eram níveis de emoção tão altos que eu nunca tinha visto nada parecido na minha vida. E as emoções, especialmente medo e a sua irmã Esperança, quem já tinha percebido isso era a Spinoza, em 1600, não é exatamente uma novidade em 1600, mas que não existe esperança sem medo, elas são sempre juntas. E o que eu percebi de níveis de medo e de esperança, num nível que eu nunca tinha visto. Mais ainda, eu já vinha estudando, e graças ao conhecimento que a psicologia nos ensina em cuidados paliativos, um conceito, na minha opinião, central em medicina, é um conceito de psicologia, mas é central na prática médica, na minha visão, que é o conceito de luto. Luto, que a psicologia nos ensina, é toda a perda significativa que a gente tem. O luto pode ser porque alguém morreu. O luto pode ser porque alguém pode morrer. Então você tem uma perda de um plano, de um mundo presumido, e essa perda é um luto. O luto pode ser porque eu perdi um plano que eu tinha de, sei lá, de viajar, ou pode ser que eu perdi o meu celular, a caneta, qualquer coisa. Tudo isso pode gerar luto se é uma perda significativa. Humanos, quando enlutam, começam a oscilar entre medo e esperança. E isso é saudável. Essa oscilação do tipo, não acredito que eu perdi isso, que droga, isso aqui não vai dar certo, mas quer saber de uma coisa? Não, eu vou dar um jeito, eu vou superar. Mas caramba, aconteceu isso. Essa oscilação, isso chama luto, isso é saudável. O que é entendido como desadaptativo é quando as pessoas ficam presas em um dos polos. Quando a pessoa fica presa no polo do medo, que é depressão, ou quando a pessoa fica presa no polo da esperança, que é o luto inibido. O que eu via é que essa oscilação ela estava num grau de intensidade para todos, incluindo nós, profissionais de saúde, num grau que eu nunca tinha visto. E quando humanos estão com muito medo, eu começava a lembrar das coisas que eu vinha estudando sobre emoção, sobre biologia das emoções. Esse paper aqui da Science ele é bem ilustrativo. Ele pega, por exemplo, humanos e coloca esses humanos voluntários sadios para jogar videogame na ressonância funcional. Então, o sujeito está lá jogando videogame, na primeira fase do jogo, ele está no labirinto. E ele tem que pegar as frutinhas e sair do labirinto. Na ressonância funcional, o que se vê é que nessa fase, quando ele pensa, eu tenho que pegar a frutinha, pego mais uma, ou tento sair, ele está pesando o risco-benefício e fazendo planejamento. É córtex pré-frontal agindo. É ele que estava ativo na ressonância. Na segunda fase, aparecia um fantasminha. E se o fantasminha te pegasse, você tomava um choque real. E aí eles variavam a dificuldade do jogo e a intensidade do choque. E o que eles observavam é que quando o jogo ficava muito difícil, o choque ficava mais forte, as pessoas ficavam com muito medo. Ela sabia que ia ser pega de novo e sabia que ia tomar um choque e começava a ficar com medo. Quando as pessoas estavam com medo, o padrão de ativação na ressonância mudava. Apagava o pré-frontal e as pessoas começam a operar somente em límbico. É o nosso modo luta ou fuga. Para luta ou fuga, a gente não precisa do pré-frontal, pelo contrário, o pré-frontal atrapalha no luta ou fuga. No luta ou fuga, você não pensa, poxa, a chance de eu pular no abismo e sobreviver deve ser em torno de 70%, a chance de eu enfrentar o leão deve ser em torno de 50%, então talvez seja melhor eu pular no abismo. Ninguém pensa um negócio desse. Na luta ou fuga, é tudo ou nada, é 0 ou 100. Não tem pré-frontal, ele está apagado na ressonância. E isso é um padrão biológico que o medo nos desperta. E aí eu ficava pensando, mas, puxa vida,
Por que a gente está tentando discutir risco-benefício com as pessoas que estão com tanto medo e estão com o seu córtex pré-frontal apagado? Não faz o menor sentido. Ela não tem a sua parte executiva do neocórtex capaz de fazer essas ponderações. É tudo ou nada. Pior ainda, existe uma complicação disso, que era algo que eu já vinha estudando há um tempo, que chama racionalização. Racionalização é descrita inicialmente por Freud, e nos últimos décadas, a neurociência tem jogado novas luzes sobre isso. Racionalização acontece que quando a gente está sob grande estresse afetivo, a gente tem a capacidade de inventar e mudar nossas preferências de uma maneira que elas não fazem o menor sentido, e elas não envolvem as partes mais neocorticais do pré-frontal. Elas são respostas que a gente inventa, que elas não têm a menor lógica com coerência interna ou coerência externa. Ela só tem uma lógica, que é acalmar o nosso medo. A gente inventa desculpas para nós mesmos e a gente muda coisas simplesmente para ficar coerente com o que a gente falava. Não faz sentido do ponto de vista de argumentação. E a racionalização, ela não envolve a deliberação. E eu via isso acontecendo em altas doses, em doses que eu nunca tinha visto antes. E eu via isso acontecendo quando, por exemplo, a gente estava lá com uma senhora de 150 anos, com demência avançada, câncer de pâncreas metastático para o cabelo, Covid, disfunção de todos os órgãos, sofra de 24. Aí a gente ia lá e falava para a filha dela, se ela tinha 120 anos, a filha devia ter uns 90, né? Aí falava para a filha dela, olha, então, a sua mãe está grave e ela está numa situação que... E, de repente, a filha vira e falava assim, não, mas doutor, eu tenho certeza, mamãe é uma guerreira, ela vai ficar muito bem. Eu via que essas pessoas estavam expressando esperança. Ela estava com medo, mas ela estava expressando a sua esperança. Por outro lado, quando esta pessoa expressava a sua esperança, é meio controverso o que eu vou falar, mas dizem, não é todo mundo que concorda, é meio polêmico o que eu vou falar, mas dizem que médicos são humanos. E se médicos de fato são humanos, então médicos também sentem emoções. E se sentem emoções, médicos também enlutam. E na hora que um sujeito tinha uma expectativa de ia fazer uma comunicação sobre fim de vida, sobre cuidado de fim de vida com aquela familiar, e de repente vem a familiar e fala uma coisa dessa, não, a mãe vai ficar bem, eu tenho certeza. Ela já passou pela gripe espanhola, vai passar pela Covid também. O médico também em luta. Ele tinha um mundo presumido que desaba. E na hora que esse mundo presumido desaba, o médico também em luta e também começa a oscilar entre medo e esperança. E na hora que se dá aquele frio na espinha, em nós médicos, pensando, meu Deus, essa mulher não entendeu nada, e dá medo, a gente reage com as nossas armas ao medo. E a gente reage falando mais informações de gravidade, tentando explicar mais. E na hora que a gente tenta explicar mais, com mais detalhes, que ela gabaritou o sofá, que não tem nenhum paciente no PubMed que saiu vivo nessas circunstâncias, ela vai reagir com mais esperança. E aí, eventualmente, ela solta o zap e ela vira e fala assim, mas doutor, o senhor que não entendeu, Deus é maior e vai dar tudo certo. E essa história insana, ela continua sem parar. E ela é um padrão. E o padrão e a insanidade dessa história não é por conta do paciente nem do familiar. A insanidade dessa história é por conta nossa, que não conseguimos perceber que isto é um padrão. Então, isso leva a altíssimos níveis de emoção. Mais ainda, na pandemia, especialmente no nosso país, a gente viu baixíssimos níveis de confiança e muitas vezes por questões que eram faladas que não, imagina, isso não tem nada, isso é só uma gripezinha, não sei o que lá. As pessoas não acreditavam que aquilo era grave.
E era nesse ambiente de altíssima pressão, de altíssima emoção, de baixíssima confiança, que a gente criou um novo modelo de comunicação, lá no HCF Music. E o que é esse novo modelo? Esse novo modelo, a gente entendeu que todos aqueles modelos que estão aí, eles são basicamente modelos cognitivos. Eles são ótimos modelos para construir deliberações. Mas não dá para alguém deliberar se a gente não conseguir primeiro acalmar as emoções e tirar as pessoas do modo luta ou fuga. E mais ainda, você não consegue acalmar emoções e tirar as pessoas do luta ou fuga se as pessoas não têm o mínimo grau de confiança. E mais ainda, você não consegue construir uma comunicação que é efetiva e empática se a gente está num ambiente altamente tóxico, onde eventualmente o familiar, ou eventualmente até o paciente, estão xingando, ameaçando verbalmente ou até fisicamente para a sua saúde. Em situação de ameaça, não tem como ter uma comunicação efetiva e empática. E isto é o modelo de hierarquia da necessidade de comunicação, ou anatomia da comunicação. Mas, tá bom, mas como fazer isso? Como fazer isso numa conversa de 8 minutos que você tem para conversar com o paciente familiar, um familiar, numa UTI Covid? Vou começar pelo mais evidente. O paciente ou o familiar está ameaçando, xingando. Estamos no esgoto. Estamos no nível tóxico. Como é que você conversa com alguém no esgoto? A resposta é fácil. Você não conversa. No esgoto, não tem como ter uma comunicação efetiva e empática. Se a pessoa está te xingando, te ameaçando ou ameaçando alguém da sua equipe, no esgoto você coloca limite. E se a pessoa não respeita o limite, você sai e pede ajuda. Que o familiar esteja, sei lá, xingando, ameaçando, seja racista, homofóbico e não sei o quê. Você fala, senhor, quanto mais a pessoa grita, mais baixo você fala. A pessoa está gritando e fala, por que eu não quero ser atendido por um enfermeiro negro e não sei o quê. Fala assim, senhor, desculpa, racismo é crime. Desse jeito não dá para conversar. Se por acaso a pessoa, mas aqui, não sei o quê. Você vai, senhor, me dá licença. Eu vou pedir ajuda. Sai e pede ajuda. Chama o segurança, chama o diretor, chama a polícia. Não tem conversa numa situação dessa. Isso é raro, mas infelizmente isso acontece. E como profissionais preparados para tudo, a gente tem preparado inclusive para isso. Mas muitas vezes o que acontece nessas conversas de esgoto não é isso. Mais frequentemente, o que acontece nessas conversas de esgoto, a pessoa está lá xingando, ameaçando, não, porque... Aí você fala bem baixinho, fala, senhor, desculpa, o senhor está gritando, estou me sentindo ameaçado. A gente pode conversar diferente? O que mais frequente acontece quando a gente coloca limite, as pessoas, desculpa, doutor, desculpa, eu perdi a cabeça, porque essa situação da minha mãe está me deixando muito nervoso, o senhor me desculpa. Tudo bem, saímos do esgoto. Fora do esgoto, a gente pode ter uma conversa. E aí a conversa, ela começa construindo o mínimo vínculo de confiança. O mínimo. E como é que você constrói o mínimo vínculo de confiança com alguém que você nunca viu? Quando a gente está com ele em 95, e naquela época que a gente usava o óculos, a touca e não sei o quê. Bom, ajuda se a gente lembrar que confiança é, acima de tudo, uma emoção. E essa emoção é uma emoção biológica. E é uma das primeiras emoções. Emoção, a confiança é uma emoção básica em que faz com que a gente se aproxime ou se afaste. Essa emoção básica de se aproximar ou de afastar, ela não é uma coisa exclusiva de humanos. Ela acontece em outras espécies, em praticamente todas as espécies de animais sociais. E ela tem uma base neural,
comum a essas espécies. E muito dessa base neural, o comportamento biológico que marca vínculo de confiança entre animais sociais é olhar no olho. O, o olhar no olho, quando um animal olha no olho do outro, isso facilita o entendimento da intenção do outro, isso facilita a coordenação de comportamento. Isso promove vínculo, vínculo e confiança. Pensa numa mãe com um recém-nascido. O recém-nascido nasce, a primeira coisa que ela faz é dar de mamar. A segunda coisa que ela faz, ela pega o neném e fica olhando no olho do neném, e o neném olhando no olho da mãe. Na hora que isso acontece, tem liberação de ocitocina no cérebro dos dois. E o resultado da liberação de ocitocina no cérebro dos dois é que isso diminui a atividade na amígdala, e na amígdala diminui aquela nossa sensação de ameaça e aumenta dopamina no mesolímbico, nosso sistema de recompensa. A gente fica mais calmo e sente bem. E aí quer fazer de novo. E é assim que a gente faz vínculo de confiança. É assim que a gente vai construindo o relacionamento. E isso é tão forte que nesse paper da Science, eles fizeram esse estudo e fizeram o experimento comparando, vendo que este fenômeno ele é transespécie. Nesse experimento, eles compararam duplas de humano com seu cachorro versus humano com seu lobo. Pois é, tem os malucos que criam lobo. Só que lobo é uma espécie selvagem. E como espécie selvagem, ela pode ser treinada, mas ela não faz vínculo. E aí o que eles faziam? Eles pediam para o humano fazer um contato visual prolongado com o seu cachorro. 30 minutos depois, colhiam a urina da dupla. Pediam para o humano fazer um contato visual prolongado com o seu lobo. E depois, colhiam a urina da dupla. Resultado, na dupla humano-cachorro, tinha pico de ocitocina 30 minutos depois da interação. Na dupla humano-lobo, não tinha pico de ocitocina em nenhum dos dois. É a marca do vínculo. Então, a primeira coisa é fazer contato visual. Por isso que, na minha opinião, fazer comunicação difícil por telefone é que nem passar catéter de olho fechado. É insano. Não funciona. Você tem que fazer vínculo, contato visual. Vídeo. Um tablet custa menos que uma bomba de infusão. Na minha opinião, devia ser uma peça obrigatória para todas as UTIs. Faz uma comunicação por tablet. Faz um vídeo. Liga no WhatsApp. Então você faz contato visual. Mas isto é importante porque nós somos mamíferos. Mas não é só isso. A gente não é só mamífero. A gente é um mamífero civilizado. Numa relação profissional-paciente, é muito mais do que isso. Então, isto é necessário, mas não é suficiente. Para você fazer um mínimo vínculo de confiança, você pode usar uma estratégia que é conhecida em geopolítica, uma estratégia de negociação, onde você traz os valores mais importantes para o começo da conversa. E o que seriam os valores mais importantes? A gente poderia resumir a bioética nesses dois grandes princípios. Beneficência mais autonomia. Não é um ou outro. É nisto que é a decisão compartilhada. E a base da beneficência, a essência da beneficência é se importar. Não é suficiente, mas não tem beneficência se a gente não se importa com o bem do outro. Do mesmo jeito que não existe autonomia sem falar a verdade. Também não é suficiente, mas não existe autonomia sem essa informação de falar a verdade. Então, qual que é a estratégia que a gente começou a fazer? Eu chegava lá na UTI, e aí, invariavelmente, especialmente na primeira onda, mas também na segunda, invariavelmente tinha um residente zumbi. Eu chegava lá às 10 para as 8 da manhã, o residente estava um zumbi, e falava, professor, que bom que você chegou. O paciente do leito 3 tem 40 anos e não quer ser entubado. Passei a noite inteira tentando convencer e ele se recusa a ser entubado. E agora? Aí eu ia lá. As pessoas tiravam um sarro da minha cara, porque literalmente eu subia no leito e buscava o olho da pessoa. Você precisa fazer contato visual. E invariavelmente essas pessoas que não têm confiança, elas estão fugindo do olhar.
Ainda mais se ela está lá com um KNAF, com uma não invasiva, com um reservatório, enfim, ela está fugindo do olhar. Eu subia no leito, batia no peito e falava: ô, seu João, você primeiro faz contato visual. Depois de fazer contato visual, eu ia lá e falava assim: olha, prazer, eu sou Daniel, sou médico aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te falar a verdade, seja boa ou seja ruim. E a gente quer o melhor para você. Podemos seguir assim? Era impressionante. Desde a primeira onda de Covid, eu tenho feito isso diariamente nas nossas comunicações. No nosso TI, eu faço basicamente uma reunião familiar por dia. E todo dia a gente começa assim. E você faz vínculo de confiança na hora. A pessoa que estava evitando o olhar, ela volta para o seu olhar e fala assim: não, tá bom, doutor. Ou, nas comunicações que a gente fazia com a família, eu começava falando isso, a família começava a chorar. Nossa, doutor, obrigado por isso, tudo que a gente queria, tal, obrigado. Tinha algumas famílias que iam encerrar a chamada. Eu falei: não, calma, agora está só começando. Mas isto você faz a base. E esta base, você volta para ela toda vez que der ruim. Na hora que você sentir que as coisas não estão andando, você volta, faz contato visual e refaz aquele comprometimento de falar a verdade e buscar o melhor para as pessoas. E isso tem um outro benefício, especialmente na conversa com o paciente. Eventualmente, você vai conversar com o paciente, e já em situações não tão dramáticas que nem foi a da Covid, aí você vai conversar com o paciente, e fala assim: olha, então, prazer, meu nome é Daniel, estou aqui, a gente quer fazer o melhor para você, e você te falar a verdade, seja boa ou seja ruim, tudo bem? Alguns pacientes, que é uma minoria significativa, as pessoas viram e falam assim: ai, doutor, legal, obrigado, mas sabe, você não pode falar com minha filha? Ela está te sinalizando preferência de informação no começo da conversa. Os pacientes têm o direito de saber a verdade, eles não têm o dever. E muitas vezes, os pacientes, inclusive, já sabem a verdade, e que eles não querem mais conversar, porque já entenderam tudo. E ele te sinaliza na hora que você fala que você fala a verdade. E aí você direciona a comunicação. Não tem problema, sua filha. Vou conversar com sua filha, então não tem problema nenhum. É, mas uma vez que o paciente vira e fala assim: não, doutor, isso na minha experiência, seja no Sírio, seja no HC, a imensa maioria dos pacientes, inclusive dos pacientes que a gente faz um vídeo chamado no HC para pacientes familiares no país inteiro, as pessoas falam assim: não, é isso mesmo, doutor, obrigado, é isso que a gente quer. E aí você segue. E aí você segue para emoção. Mas, com todo respeito a Freud, não é sobre Freud, é sobre Darwin. Emoção é biológica. Quem sacou isso foi Darwin. Darwin tá para a medicina, assim como Einstein ou Newton estão para a engenharia. Não existe engenharia possível sem Newton ou Einstein. Não existe medicina possível sem Darwin. Darwin é a base de tudo. E a ideia da origem das espécies, que todo mundo conhece, que temos um ancestral comum e que tem uma seleção natural que favorece o mais adaptado. Veja, não é o mais forte. Se fosse o mais forte, ainda estava cheio de dinossauro na Terra. A seleção natural favorece o mais adaptado. Que origem das espécies? Primeira obra-prima de 3 obras-primas desse gênio. A segunda obra-prima desse cara é a expressão das emoções no homem e nos animais. O que ele percebeu é que existem 5 emoções básicas que os diferentes animais expressam usando os mesmos músculos, expressam as mesmas emoções. E ele começou a pensar e juntar Lé com Cré. Como é que eu junto expressão das emoções com origem das espécies? E ele sacou. Se a gente tem as mesmas emoções usando os mesmos músculos e um antepassado comum e uma seleção natural que favorece o mais adaptado, portanto,
essas emoções ficaram porque elas representam uma vantagem na sobrevivência, uma vantagem adaptativa na sobrevivência. E qual que seria essa vantagem? Ele sacou. Emoção comunica. Na hora que eu expresso emoção e o outro animal consegue entender a minha emoção, perceber a minha emoção, eu estou me comunicando. E isso favorece a sobrevivência. Se eu sou uma zebra e estou lá distraída, pastando na savana, e de repente eu vejo um leão ali à espreita e tenho uma descarga de medo, e você é uma outra zebra que está pastando distraída e vê o meu medo que eu expresso e a outra zebra percebe e comunica, esta outra zebra também tem uma descarga de adrenalina e cortisol e ela também está mais preparada para lutar ou fugir. Nesse caso, fugir. Então ela favorece a sobrevivência porque ela comunica. Isso ele percebeu em 1870. Você avança para frente e o que a gente vê hoje é que toda aquela história de comunicação não verbal, ela é simplesmente expressão das emoções. E o que se tem de neurociência hoje, e esse livro é uma obra-prima do Eric Kandel, Prêmio Nobel de Medicina, que é o Tratado de Neurociência. Esse capítulo das emoções foi escrito por Antônio Damasio, um dos maiores neurocientistas que estuda emoção na atualidade. Eles nos mostram que emoção serve como dicas de comportamento apropriado em resposta a desafios do ambiente. Uma emoção, ela é rápida, ela não precisa de esforço, porém, ela tem baixa acurácia. A emoção, ela dá um sinal automático de vantagem ou desvantagem sobre o que você tem ou não fazer. E a perda dela não faz com que a gente seja senhor Spock para a turma dos nerds que nem eu. A perda das emoções piora a nossa capacidade de planejamento. E mais ainda, a gente percebe a emoção dos outros porque a gente tem um mecanismo neural que nos permite ter empatia. Esse mecanismo neural, que ele não é reservado para seres humanos elevados, ele é um mecanismo comum a mamíferos e comum a mamíferos sociais. Ele tem níveis de empatia e esse nível e existe um nível mais simples, que é simplesmente a gente imitar, até um nível que exige mais capacidade de processamento neural, que é a gente conseguir perceber, sentir a emoção do outro, até um terceiro nível, que é mais cognitivo, onde a gente entende o que está, sei lá, causando desconforto no outro, e a gente faz o target helping. A gente tenta ir na causa do que está causando o sofrimento no outro. Essa emoção mais, essa empatia mais cognitiva, essa empatia cognitiva, ela não é exclusiva de humanos. Chimpanzés, bonobos e alguns outros primatas, e provavelmente golfinhos e elefantes também têm. Essa empatia cognitiva, na minha impressão, é o que acaba acontecendo que nós, médicos, tão com aquela carga de conhecimento gigantesca que a gente recebe, com aquela responsabilidade enorme que está aos nossos ombros, a gente foca em tentar resolver o problema das pessoas e a gente esquece que existe uma empatia cognitiva, perdão, uma empatia afetiva, que essa empatia afetiva é a nossa capacidade de consolar, de acalmar. E essa empatia afetiva, ela não é exclusiva de profissional de saúde. Essa empatia afetiva, essa capacidade de consolar, ela é comum a diversos mamíferos sociais, incluindo chimpanzé, elefante, cachorro. E o que é fascinante é estudar a capacidade de mamífero consolar mamífero. Esse paper da Nature, na minha opinião, é o paper mais legal de todos desses que eu apresentei nessa aula, eu vou apresentar nessa aula inteira. Mas estudar como o mamífero consola mamífero talvez nos dê um ótimo caminho para a gente reaprender a fazer isso, em vez de ficar só tentando fazer empatia cognitiva. Mamífero consola mamífero. E como é que mamífero faz isso? Tem comportamentos
observáveis que se repetem. O primeiro comportamento, quando está um mamífero sob um sofrimento, o primeiro comportamento necessário para que o outro console é que a gente consiga ser inundado pelaquele sentimento do outro, por aquela emoção. Em estudos, por exemplo, de bonobos, eles mostram que os bonobos, criança, tipo, parece criança no parquinho. Cai uma criança do gira-gira. Todas as outras, e ela começa a chorar, todas as outras imediatamente param. Algumas ficam ali, paralisadas. Elas são inundadas por aquela emoção. Outras, aquilo lá assusta, elas vazam e vão fazer outra coisa. Aquelas que são inundadas por aquela emoção, elas passam na primeira parte. Mas para consolar, ela precisa fazer a segunda parte, o segundo comportamento. O segundo comportamento é, uma vez inundada pelo sentimento, ela tem que ter a capacidade de regular o seu próprio sentimento, regular a sua própria emoção. Se esse chimpanzé, bonobo, consegue regular a sua própria emoção, aí então ela parte para a terceira questão, que é conseguir consolar. E como é que um mamífero consola um mamífero? Ele simplesmente ressoa a emoção num nível mais baixo. Ele não explica, ele não analisa, ele não julga, ele não conserta, ele só ressoa. E isso acalma. E na hora que ele ressoa e acalma, aquele que consola se sente bem. Ele é premiado com uma emoção boa. E é por isso que ele faz de novo. Não é porque ele estudou bioética, é porque essa emoção é boa e ele quer fazer de novo. Eu suspeito que 100% das pessoas que estão assistindo essa aula ou que fizeram alguma coisa na área da saúde, fizeram alguma profissão na área da saúde por conta deste sentimento, por conta desta emoção, essa coisa boa que a gente sente quando a gente consegue consolar e acalmar alguém. E isso não é exclusivo de humanos. O que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer isso, aplicar isso para a profissional de saúde. Então, o que bonobo e chimpanzé faz, a gente começou a aprender com eles e fazer também. E como é que a gente fez isso? O primeiro passo é deixar-se inundar pela emoção do outro. Então, para isso, a gente transformou isso num comportamento que é fazer uma pergunta. Mas veja, não é perguntar para o paciente, para o familiar, o que você está sabendo da doença. Quando a gente pergunta para alguém o que ele está sabendo da doença, as pessoas fazem assim, começam a racionalizar e a colocar todas as suas armas para mostrar que elas sabem e que elas estão de posse de tudo. Não precisa perguntar o que elas sabem. Pergunta o que preocupa. O que te preocupa? Aí as pessoas falam. E na hora que elas falam, elas vão expressar aquelas emoções. Na hora que elas expressarem todas aquelas emoções, em vez da gente tentar consertar, explicar, dar opção, nosso papel é conseguir regular a nossa própria emoção e conseguir continuar escutando. E assim, escutar, e aí a nossa resposta não é explicar, a resposta é ressoar a emoção do outro. É como se você deixasse a cognição, o conteúdo cognitivo passar e você foca na emoção que está trazendo aquela cognição. Por exemplo, aquela filha da mãe de 120 anos. Eu quero que faça tudo para a mamãe de 120 anos, porque ela é uma guerreira. A gente fica com medo, aí você regula o próprio medo. E você lembra, poxa, é natural. As pessoas que têm esperança, ela tem esperança porque ela tem medo. Eu não preciso consertar a esperança de ninguém. Eu não preciso analisar a esperança de ninguém. Eu posso simplesmente ressoar a esperança das pessoas. Como? Eu posso
virar para ela e falar assim: é tudo o que eu queria, que ela ficasse bem também. A pessoa vira e fala assim: não, porque eu estou sentindo um quentinho aqui no meu coração, que vai acontecer um milagre. Vamos pensar juntos. Milagre, por definição, o que é um milagre? Milagre é algo impossível, por definição. Se for possível, não é milagre. Então, se a pessoa está esperando algo impossível, se ela está esperando um milagre, significa que ela já entendeu. Você gostaria que o impossível acontecesse? É isso. Você pode ressoar a esperança num milagre. Eu não estou falando para acreditar no milagre, muito menos para prometer um milagre. Estou falando que essas pessoas estão esperando o impossível. Elas gostariam que o impossível acontecesse. Você gostaria que o impossível acontecesse? Eu gostaria, não tem a menor dúvida. Tudo o que eu queria é que as pessoas que têm um câncer de pâncreas metastático para o cabelo, ECOG 4,9, eu sou médico, tudo que eu queria é que elas ficassem bem, que elas sarassem. Então você fala, você se expressa, você coloca, é tudo o que eu gostaria. Eu ficaria feliz se o milagre acontecesse. E fecha a boca. Não precisa falar, mas é muito grave. Não, fecha a boca. Se tiver dificuldade, lembra, meu, aquele cara lá falou para contar até 5. Conta até 5 em silêncio. Fala assim, é tudo que eu queria. E começa, 1, 2, 3. E aí você vai ver que as pessoas viram e falam assim, poxa, doutor, mas tá difícil, né? Aí o que você faz? Você conecta de novo. Fala, tá, é difícil. E a gente tá aqui, a gente vai sempre te falar a verdade, a gente faz o melhor por ele. Conecta de novo. E com isso, o resultado é que a gente consola, a gente acalma. O que eu brinco com os residentes é que é quase visível. Tipo, PECT, abre o pré-frontal. Você tira as pessoas do luto-fuga e aí você pode conversar e deliberar. E é interessante, eu faço muita conversa por vídeo e a gente faz conversa no tablet e eu estou sempre junto com um residente junto comigo e eu me divirto e com porque as pessoas expressam esperança. E aí eu fico tranquilo com isso. Eu não fico com medo de esperança mais. E aí quando a família começa a expressar esperança no tablet, a minha diversão é pelo tablet, eu olho para a cara do residente que está comigo. Invariavelmente, a família está falando assim, mas eu tenho certeza que vai ser que ela é uma guerreira, que ela vai sair dessa, e que não sei o quê. O residente fica assim, a gente está expressando o nosso medo. A gente nem percebe, mas está expressando. E as pessoas ficam defendendo a esperança delas. Não precisa nada disso. Relaxa, conecta e deixa acontecer. Com isso, as pessoas vão conseguindo elaborar o luto delas. Elas vão acalmando. E aí, quando elas acalmarem, aí você vai para a parte cognitiva. Aí você usa o método que você quiser. Pelo amor de Deus, não vai usar Spikes. Spikes é jurássico. Usa alguma coisa melhor. Tem vários. E usa algum dos métodos de deliberação. A gente fez uns ajustes neles e para tornar mais fácil das pessoas captarem durante a pandemia. E rapidamente, se vai para a parte lógica, então seja lógico. E por lógica, começa pelo começo. Começa por contar uma história do aonde estamos. O jeito mais fácil que o humano entende informação é por narrativas, por histórias. Então, de manhã, às 8 da manhã, eu fico enchendo os pacovás do meu residente para eles passarem o caso por sistemas. Para conversar com a família, não é para falar por sistemas. Porque para entender a informação, passando, sei lá, do neuro, cardiovascular, respiratório, para o sujeito juntar o cardiovascular com o renal, ele tem que ter uma faculdade de medicina, uma faculdade de saúde nas costas,
porque aí ele junta as duas informações. Quem não tem essa formação, ela pega um monte de informação solta e fica se agarrando a pedaços de informação. Não faz sentido. Então você tem que contar uma história. Uma história, ela tem título, ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E a história é sobre aonde estamos, é do presente para o passado. Não tem futuro. Então, exemplo, título. Estamos preocupados com Dona Maria. Introdução. Dona Maria tem 120 anos e 18 doenças. Desenvolvimento. Dona Maria pegou Covid. E o Covid espalhou. O pulmão não está funcionando direito. O rim parou. Os dois pararam. E a pressão está caindo por conta disso tudo. Conclusão. Estamos preocupados com Dona Maria. E aí, de repente, a família fala, sério? Os dois rins pararam? E o que você faz? Você volta para a emoção. Fala, pararam. Deve ser difícil escutar isso. Você estava sabendo? Pergunta, escuta, ressoa. Pergunta, escuta, ressoa. Pergunta, escuta, ressoa. Até a pessoa, não, e o que mais, doutor? Na hora que está todo mundo na mesma página sobre onde estamos, aí você vai sobre o prognóstico. Na minha opinião, médicos não falam sobre prognóstico no nosso país. A gente fala, ou às vezes as pessoas são excessivamente deterministas, e aí solta aquelas pérolas, dessa noite não passa, no máximo 3 meses. Excessivamente excesso de certeza, ou excesso de incerteza. Não dá para saber, veja bem, cada um é cada um, o famoso sabonete. Não precisa ser nem um jeito nem outro. Jeito fácil de falar sobre prognóstico. 3 passos. Primeiro, normaliza a incerteza. Eu não sei o que vai acontecer com você ou com seu familiar amanhã. Sou gente, não sei o futuro de ninguém. Primeiro. Segundo passo, falo a verdade. Falo o que você sabe. Eu sei sobre o passado. Eu sei sobre o que aconteceu com outras pessoas nessa situação. Aí uso um score. Sei lá, sofá. Eu sei que outras pessoas que têm um sofá de 15, 9 em cada 10, infelizmente morrem no hospital. 1 em cada 10 sobrevivem. Mas se ela já é um idoso frágil, ela sai pior do que ela entrou, com mais dependência. 3. Volta e acolhe a emoção. De falar. Eu gosto de falar, você tem que falar do seu jeito. Eu gosto de falar, olha, isso é difícil de falar, deve ser pior ainda de escutar, para saber como é que você recebe essa informação. E a pessoa expressa a sua esperança. E ela vai expressar a sua emoção. Aí ela vai expressar a esperança, falando, não, mas eu tenho certeza que ele vai ser 1 em cada 10. E o que você fala? Você conecta. Eu vou fazer tudo o que eu puder para que ele seja mesmo. Não é verdade? Então fala. Ou ela oscila para o medo. Ela fala assim, ai meu Deus, mas e agora? E se eu for na turma dos 9? Aí você volta para a confiança e fala, olha, eu vou sempre te falar a verdade e vou buscar o melhor para você, a gente vai estar aqui cuidando de você. Conecta. E aí, acalma. E é impressionante que na hora que acalma, o, os valores pulam na mesa. Depois de falar de prognóstico, os valores pulam na conversa. Porque um dos jeitos que a gente elabora luto, aquela oscilação, a gente faz aquela oscilação contando história. Olha velório. O que acontece no velório? As pessoas ficam contando a história do morto. Então eu fico falando, poxa, lembra daquele dia, não sei o que, tal. O que elas estão fazendo? Elas estão elaborando o luto. É o jeito antropológico que o humano faz. Depois que você fala de prognóstico, as pessoas começam a elaborar luto contando histórias. E a gente aproveita para aprender sobre a biografia e sobre os valores dessas pessoas com elas. Então as pessoas começam a falar o que é importante para elas, o que é sofrimento para elas, como é que elas lidam com a doença. E a gente vai aprendendo sobre valores. Vai fazendo pergunta, vai entendendo e vai entendendo a biografia e os valores daquela pessoa. Entendeu a biografia? Está todo mundo a par de prognóstico, torcendo para o melhor, preparado para o pior, e na mesma página, em sintonia emocional e com um mínimo de confiança, aí então a gente propõe um objetivo de cuidado. Veja, quem não sabe para onde vai,
Todos os caminhos levam à confusão. Não discute intuba ou não intuba, dialisa ou não dialisa, químio ou não químio. Discute o que a gente quer buscar como os caminhos. Tubo, diálise, químio, cirurgia, não é fim, é meio. O que a gente precisa discutir primeiro é o fim, o que a gente está buscando. A gente está buscando tratar a doença, independente do sofrimento que isso causa, ou a gente está buscando o outro extremo, controlar sintoma e permitir a evolução natural. Ou a gente está buscando uma coisa no meio. Vamos tratar a doença sem causar mais sofrimento. Primeiro, alinhe o objetivo. Alinhe o objetivo com todo mundo. Com as outras equipes, com o familiar, com o paciente, se ele tiver a capacidade de tomar decisão. Alinhou o objetivo, aí que a gente fala de conduta. É a última coisa. É que nem passar catéter. É a última coisa a inserção do catéter. Antes, vai fazer um monte de coisa. Começando com asepsia, encontrar a veia para ultrassom, não sei o quê. Aí você vai com a agulhinha, aí depois você vai com a outra, passa o guia. Depois que você passa o central. Pelo amor de Deus, não começa metendo o central assim no pescoço das pessoas que não vai funcionar. É a última coisa. E é o plano A, é o plano B. É o plano A, que é o plano da esperança. É o plano B, se tudo der errado. Então, então vamos tentar fazer assim, ó. Então a gente vai fazer, sei lá, um tratamento assim, assim, assado. Tomara que dê certo. Se der errado, a gente vai focar para cá. Melhor. E pior. Você tem um planejamento de cuidado compartilhado. Isso é método. E você vai voltando e indo de acordo com as reações que a pessoa com que está conversando expressa. Enfim, isto é um método. A gente tem feito isso, eu faço isso. Isso me fez me apaixonar por UTI de novo. Isso me fez me apaixonar pelo ambiente do HC de novo. Resultado, eu acabei pedindo demissão do Sírio, nos meus cargos de paliativo e de gestão lá, para voltar para o mundo da UTI, onde eu fico todo dia agora, passando visita, conversando com o paciente familiar e apaixonado de novo por UTI. Enfim, para encerrar, queria reforçar aqui que emoções não são boas ou ruins. Emoções são parte da gente. Elas são parte do nosso processo cognitivo, inclusive. Elas dirigem nosso foco de atenção. Não tente consertar a emoção dos outros com novas informações. É mais empático e efetivo dar espaço e ressoar essas emoções, que aí você acalma e acolhe. E monitore confiança por contato visual. Na hora que as pessoas começam a perder contato visual, você refaz o vínculo de confiança, refazendo aquele compromisso com os valores centrais. Para quem tiver interesse, a gente montou esse curso pelo HCX, que a ideia é ser um curso curto, rápido e barato, disponível para quem quiser, para ir mais fundo nesse assunto. Está lá no HCX. E também para quem quiser, esse aqui é o paper que a gente publicou, virou uma parceria do HC com a Harvard, o que eu tenho muita felicidade e atualmente tenho o prazer de ensinar isso lá e aqui. Esse aqui é o paper, ele é Open Access, para quem tiver interesse, ele está à disposição. Eu agradeço mais uma vez o convite, a atenção de todos vocês, e eu fico à disposição para perguntas e dúvidas. Obrigado a todos. Professor Daniel, fazia muito tempo, sem demérito às outras apresentações que eu assisti, fazia muito tempo que eu não via uma apresentação tão esclarecedora, tão útil assim, para o dia a dia, não só meu, mas de todos aqui. Eu acho que todo mundo está aqui de olho grelado, como se diz. Foi um intensivão aí de neurociências, teoria da evolução, técnicas de comunicação, tudo de uma vez só. E eu acredito que deve ter muita gente aí na plateia, na assistência, querendo lhe fazer perguntas.
Já tem dois aqui com a mão levantada, Aline e Luciano. Luciano, você se incomoda de dar a primeira mão para as ladies? Não, né? Claro que não, por favor. Então, Aline, faça a sua pergunta, por favor. Peraí. Oi, boa noite. Doutor Daniel, eu sou sua fã há muito tempo. Eu sou intensivista há 12 anos e sua fã talvez há 14, né, desde a residência. Então, foi uma aula muito, muito excelente, assim, atualmente eu estou atuando aqui em Maceió, Alagoas. A gente tem muito ainda que caminhar. E a minha dúvida é quando essa comunicação, esse método, quando são dois familiares ou mais, e existe conflito entre eles, quando eles não estão alinhados, assim, como é que você é, media isso, né? Porque às vezes um tá ainda, um já confiou, o outro ainda está naquela parte mais revoltada e um já está aceitando, outro, assim, como é que você segue esse passo a passo quando não existe esse alinhamento? Obrigada. Oi, Aline, obrigado, bom te rever por aqui. Sua pergunta é ótima e acho que ela adiciona uma camada de complexidade nessa história. Porque eu acho que aí você está comentando de uma reunião familiar, já é um procedimento, já uma camada a mais de complexidade. Acho que é a mesma coisa, e aí o que é a sugestão? Se volte sempre à parte mais vulnerável. Porque, geralmente, uma pessoa, que nem você está comentando, sei lá, dois filhos. Um filho, que geralmente é o filho que é o que estava mais próximo, ele já elaborou aquele luto, porque ele já viveu aquilo. O filho que estava mais distante, ele não tinha tantos fatos para elaborar aquele luto. Então, ele vai precisar de mais fatos e espaço para elaborar suas emoções. Então, você se volta para aquelas pessoas que estão mais vulneráveis. E o jeito que você faz isso é você traz o assunto à mesa. E você nomeia o assunto. Então, sei lá, tem dois filhos. E tem um filho que já entendeu, ele já está falando, não faz sentido, que lá. E tem o outro filho que, putz, ele estava longe. É, e aí você fala assim, olha, peraí, eu estou vendo aqui que tem duas agendas, duas preocupações diferentes. E aí você seja explícito e fala para o filho que entendeu e fala assim, olha, o senhor me desculpa, mas é que eu preciso entender melhor essas preocupações do seu irmão. E volta para ele. E aí pergunta, escuta, ressoa, pergunta, escuta, ressoa, pergunta, escuta, ressoa, pergunta, escuta, ressoa. Aí depois volta e faz a informação. Aí a pessoa, nossa, mas sério, então ela tem isso? Então, se você nomear, o problema é melhor. Perfeito, muito obrigada. Bom, na sequência agora tem o Luciano, depois o Cassiano. Rapidinho, professor, muito obrigado pela aula, excepcional, excepcional. E eu tenho uma pergunta muito específica, não tem nenhum caráter de armadilha, nada disso, né? A citação de Erich Kandel, para mim, foi fundamental. Tem um outro livro muito importante, que é Em Busca da Memória, né? E, citando outro filósofo, agora um filósofo mesmo, Emile Cioran, um grande romeno, falou que a memória é o nosso grande prejuízo, e a gente vai ter que lidar com o terceiro valor. Qual? Todos nós temos a memória de justiça. Como é que a gente vai lidar com isso, por exemplo, quando o esgoto, foi uma palavra dura, né? Que o professor usou, vem para cima da gente e a gente, claro, a gente vai reviver situações de estresse ali naquele momento, e claro, somos de carne e osso, glândulas, né? Somos de carne e osso. Como fazer para que as memórias não exacerbem nesse momento também? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Luciano, bela pergunta. Eu acho que assim, não tem como fazer que as memórias não se exacerbem, elas vão exacerbar. A gente vai sentir uma emoção. E aí, que eu acho que é o mais interessante, é um assunto que eu me dedico a um bocado de tempo, que é intermediação e negociação em conflito. As melhores técnicas de negociação de conflito tem uma escola grande da Harvard Negotiation Project. E uma coisa que eles estudam muito, que eles trazem muito, é que assim, o grande negociador é aquele que consegue perceber as suas próprias emoções e reagir primeiro com consciência às suas próprias emoções.
Então, quanto mais consciência das nossas emoções a gente tiver, melhor capacidade de comunicação e negociação a gente vai ter. E aí é interessante que nessas horas, e aí eu tive um bocado de experiência nessa área, eu tive, por um tempo, ocupei um cargo super concorrido como responsável da ouvidoria do Sírio-Libanês. Então, aí eu nadava de braçada no esgoto, porque as grandes queixas, aquelas pessoas estavam super revoltadas, não sei o que lá, ia lá conversar com essas pessoas. E o que essas técnicas todas mostram, e esse aprendizado todo ele nos mostra, é que assim, quanto mais consciência das nossas emoções a gente tiver, não é que a gente vai deixar de sentir essas emoções, mas aí a gente deixa de ser escravo delas. A gente consegue reagir adequadamente. E aí, se eu começo a me sentir, sei lá, agredido, ameaçado, desrespeitado, e eu consigo perceber isso, por que eu estou me sentindo agredido, ameaçado, desrespeitado, aí eu consigo colocar isso para fora e colocar limite. E eu consigo negociar. Então, não é deixar de sentir, pelo contrário, a gente não pode, a gente não consegue deixar de sentir. É o contrário, é ter consciência do que a gente sente e reagir de acordo. Não sei se faz sentido, Luciano, se eu respondi a sua pergunta. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agora vamos para o Cassiano. Daniel, parabéns, muito obrigado pela aula. Cassiano de Porto Alegre, nós aqui cheios de emoções nesse momento, né? Mas, na verdade, são duas questões interessantes, assim, ver a tua opinião nesse sentido. A primeira é sempre aquela ideia que a gente às vezes esquece, que sempre a conversa, na verdade, ela é e tem que ser uma relação de ajuda, né? Onde tu mesmo comentaste que a gente fica tentando insistir, porque os familiares e pacientes ainda não cursaram todo o seu luto por algumas teorias ou o medo, como tu comentasse ali. Mas a pergunta mesmo é relacionada a essa pressa que a gente tem colocado nos residentes nas comunicações atuais, onde até os hospitais começaram assim a tentar definir um pacto. O paciente quando interna, ele tem um pacto. E esse pacto é não ir para a UTI, é cuidar do máximo de andar, o que eu particularmente não gosto muito dessas classificações, mas qual é a tua impressão dessa pressa que vem se instalando assim dentro dos hospitais para essas definições que parece que aquilo resolve o problema, mas a minha impressão é que resolve o problema do hospital, porque a gente talvez crie mais problema para as famílias, assim, não sei, o que tu acha disso, assim? Obrigado. Quero. Bom, acho que em primeiro lugar eu queria aqui, você está aí em Porto Alegre, queria aqui expressar, acho que minha solidariedade, acho que de todos nós aqui, por todos vocês. Sim. O que está ao meu alcance, a gente tem mandado doação e pensamento e torcida por vocês, e queria que vocês soubessem que acho que vocês têm um país inteiro torcendo por vocês. E eu espero de verdade que essa tragédia que está acontecendo tenha a capacidade de nos tornar um país melhor, superando essa tragédia. Enfim, em relação à sua pergunta, eu acho, putz, cara, a pergunta é difícil, porque, na minha opinião, ela tem muitas camadas, e muitas camadas diferentes e muito heterogêneas entre elas. Eu acho uma primeira camada que quando você fala dessa pressa, eu acho que tem uma coisa interessante de estudar, que é a biologia da violência. É fenomenal estudar. Tem um cara que chama, eu estou colocando aqui no chat, o nome dele parece não, o nome dele parece uma tosse, é Wrangham. Richard Wrangham. Ele era um primatologista que virou um antropologista. E ele leciona em Harvard.
E ele estuda, o principal foco dele é biologia da violência. Uma coisa que ele estuda que é bem interessante é que violência entre animais tem um fator muito comum e ela geralmente é guiada por medo. Quando o animal está com medo, ele tem mais chance de ter um comportamento de violência que ele chama, tem 2 circuitos neurais que determinam 2 tipos de comportamento diferentes de violência, que é o que eles chamam de violência quente e violência fria. Violência quente é tipo o cachorro que vai lá, encosta e morde. A violência fria é um grupo de chimpanzés que planeja atacar o outro grupo. Enquanto nós, humanos, temos níveis de violência quente incrivelmente menores do que outros animais selvagens, nós, humanos, temos níveis de violência fria incrivelmente maiores. E nesses dois, esse comportamento de ansiedade, ele é muito forte. E eu acho que uma coisa que muitas vezes guia esses comportamentos é medo. Então, as pessoas estão com medo. E elas com medo, os profissionais estão com medo. Poxa, será que vai ter processo? Será que vai ter conflito? Será que vai ter queixa na ouvidoria? Os gestores, muitas vezes, estão com medo. Poxa, vai ter gasto, vai ter glosa, vai ter não sei o quê, vai ter leito de UTI que está faltando. E esse medo, ele guia o comportamento. E eu não vejo isso como possível para gerar cuidado. Isso gera violência, isso não gera cuidado. É interessante e estudando empatia, estudando a base neural da empatia, o medo reduz nossa capacidade empática. Essa ansiedade reduz nossa capacidade empática. Então, na minha opinião, eu acho que sim, a gente tem que ser eficiente e eficaz, não tenho a menor dúvida disso, faz parte, precisa. O sistema de saúde, ele tem um orçamento finito, então você precisa usar o recurso da melhor maneira possível, destinar, alocar recurso direito, ser eficaz. É preciso. Agora, medo piora isso. E eu acho que na hora que a gente consegue enxergar que sim, a gente precisa de organização e a gente precisa também de tempo para fazer um acolhimento, que não precisa ser um tempo eterno, não precisa ser a perder de vista. Mas, às vezes, tem alguns casos que estão caindo de maduro, e você consegue fazer isso na primeira conversa, e tem alguns casos que precisam de mais tempo. Então, ter, sim, protocolos e ter margem para flexibilizar em algumas situações, na minha opinião, é o jeito que a gente consegue conciliar essas duas coisas. Porque senão o protocolo vira um dogma, e aí também a gente deixa de ser científico. Se a gente está usando dogma, a gente está sendo científico. Então, ter um guideline, guide é guia, não é dogma. Ter guidelines, ter protocolos que funcionem como guidelines, e que eles orientam a maior parte. E que tenha margem para flexibilizar em situações especiais, na minha opinião, acho que eu não consigo pensar em fazer uma saúde que tenha mínimo de humanização se não for assim. Daniela, eu sei que tem 2 perguntas aí do Alexandre, de 2 Alexandre, mas na verdade eu quero aproveitar essa deixa que tu falaste, né, do protocolo. Muito obrigado pela tua aula, excelente, assim, tu reavivaste várias coisas, assim, que daria para a gente ficar conversando muito mais tempo, mas o nosso tempo, ele tem um limite. Tu falaste, assim, principalmente me chamou a atenção a comunicação não verbal, o olho no olho, né? Isso é um aspecto que pode significar esse aspecto que tu focaste, mas também muitas vezes pode significar agressão, não é? Quando tu encara uma pessoa. Então, esse é um aspecto que eu acho que é muito importante e sutil, não é? Tem um grau de subjetividade muito grande. E um outro aspecto que eu gostaria de salientar, tu falaste um protocolo agora e por isso que eu intervi,
é que, para mim, fica claro na tua apresentação que one size doesn't fit all, né? Porque as famílias são diferentes e, como uma colega já colocou anteriormente, quando há conflito familiar, e a gente vê isso, né? Dizem que em corredores de UTI se ouve coisas que nem no confessionário se ouve, né? Então, é onde as pessoas se despem de uma série de vaidades e se mostram realmente como elas são, né, frente à ameaça, né, que representa a perda de um ente querido. Então, eu queria assim, que tu abordasse um pouquinho só sobre essa questão, né, da comunicação não verbal e de como abordar situações complexas, limítrofes, não é? E teve um momento que, não é, nesse teu exemplo de colocar um sofá de 24, né, dificilmente a gente vê alguém sobreviver com um sofá acima de 15, 16, para como o intensivista em situações como de crise como a gente está vivendo aqui, e nós vamos ainda viver, né? Porque depois que passar a enchente que as coisas vão acontecer, como a gente conseguir lidar isso de uma maneira mais sóbria, vamos dizer assim. Puxa, olha, eu acho assim, não sei, não tenho uma resposta para isso, evidente. Tenho algumas impressões. E veja, as impressões que eu tenho são extrapoladas da minha realidade. A verdade é que a gente não tem precedente para falar da realidade que vocês estão vivendo aí e do que vai vir depois. Assim, mas assim, tentando pegar um pouco das crises todas de pandemia ou de UTI que eu já vivi, a minha impressão é que muitas vezes a gente tenta pular direto para aquela parte cognitiva, porque a gente fica tão angustiado de resolver o problema, o target helping. E aí quando a gente faz isso, a gente aumenta o problema. O que eu tenho de experiência de lidar há mais de uma década com conflito, é, a minha profissão nos últimos 15 anos é lidar com conflito. A minha experiência nesse cenário de conflitos em geral, dentro de um hospital, evidente, é que a melhor estratégia de todas é a gente conseguir controlar a nossa ansiedade de querer resolver o problema. E entender que se a gente primeiro não acalmar, a gente e o outro não tem solução. Tem solução, essa solução é muito fácil, mas se fosse solução fácil não era um conflito, já tinha sido resolvido. Então, assim, coisas que não tem solução fácil, acho que o mais importante é a gente conseguir acalmar primeiro a gente e depois conseguir acalmar o outro. E o interessante é quando a gente consegue colocar isso como o primeiro ponto da agenda, e aí você pensa, poxa, como é que eu acalmo o outro? Pergunta, escuta, ressoa. Pergunta, escuta, ressoa. Pergunta, escuta, ressoa. O que é interessante quando a gente faz isso, além da gente acalmar, a gente vai entender o que realmente é o problema do outro. Porque muitas vezes a gente está projetando o problema do outro, está inferindo o problema do outro, imaginando que é um e na verdade é outro. Ou a gente tentando dar uma explicação para uma coisa que não é a preocupação da pessoa. Ou uma solução para uma coisa que não é a preocupação. Então, eu acho que quando a gente consegue entender que consolar, acalmar e entender o outro lado é uma imensa estratégia de negociação e de empatia, eu acho que a gente consegue, inclusive, se acalmar, conter a nossa ansiedade, respirar fundo e deixa eu escutar mais. A gente pegou um caso recentemente lá na UTI, que veio transferido de um outro hospital, onde o paciente tinha ficado quase um mês internado no pronto-socorro. E a filha, ela veio soltando, possessa, pronta para processar todo mundo e não sei o que e tal. E aí ela foi admitida na nossa UTI e no dia que ela veio, e aí vem, né, esses casos vêm, eles vêm com um rótulo, né? Ah, e tem a filha difícil, a filha louca, aquela coisa, né? Isso. Não é? Já
na hora que a gente recebeu o caso, então, peraí. Então, já chama essa filha para conversar hoje, agora, chegando aqui, já quero conversar, já quero conhecê-la. E aí, a gente foi lá, ela veio, eu bufando, ela veio possessa, assim. Aí eu falei, então, prazer, sou Daniel, sou aqui, sou chefe da UTI, eu queria te conhecer, prazer, a gente vai cuidar do seu pai, não sei o quê. Ó, vou sempre te falar a verdade, era melhor para ele, podemos seguir assim? Sabe? Então, eu quero saber o que te preocupa. Sem brincadeira. Ela abriu, o que me preocupa? Ela abriu a bolsa, puxou o caderninho. Ela puxou o caderninho e abriu. O que me preocupa é o seguinte: por que no dia tal o fulano falou isso, e isso, e isso? Eu estava com os residentes, eu olhava para o lado, os residentes estavam pálidos, presos na cadeira. Eu já estava, para mim, assim, é um cenário que, infelizmente, não é novo de tudo. Para mim, é muito claro. Essa hora, o que eu preciso fazer é escutar e ressoar. E eu preciso me acalmar para fazer isso. E fazer uma pergunta nova. Sem brincadeira. É que era um caso muito, muito atípico. Eu fiquei 40 minutos fazendo isso. 40 minutos. Ela fala, não, porque no dia tal, o fulano falou isso, não sei o quê. Aí ela fala, nossa, caramba, deve ter sido muito difícil escutar isso. E o que mais? Porque aí depois botaram, aí o catéter foi para a artéria, doutor. O catéter ficou na artéria, você acredita? Isso é absurdo. Caramba, deve ser assustador ter passado por tudo isso. E o que mais? E vai, ela, caderninho. Foram 40 minutos. Aí teve uma hora que ela pegou o caderninho, ela fechou o caderninho, assim. Então, eu percebi que aqui vocês são diferentes, né? Eu não tinha dado nenhuma resposta para os problemas dela. Eu tinha só ressoado, entendido o lado dela. Mudou. Mudou a chavinha. Deixou de ser a filha louca e ela virou uma baita de uma parceira pra gente. E foi um cuidado super bonito. O paciente acabou falecendo, faleceu de mão dada com ela, dentro da UTI. Mas se eu tivesse ficado desesperado querendo resolver todas as perguntas que ela trazia, eu não ia ter resolvido nada. É o que estavam fazendo até então. Você ia estar dando um reforço para a intenção primária dela, que era justamente isso, uma resposta que ela estava esperando. Você simplesmente ela frustrou as expectativas dela. Né? O que para mim é mais, o que eu mais gosto dessa história toda é que eu acho que eu pelo menos acho muito bonito a gente poder aprender com os outros mamíferos, fazer uma coisa que eu acho que a gente esqueceu. Temos o Alexandre aí, Ciro, e depois eu acho que... Vamos lá, Alexandre. Alexandre Magno. Estás aí ainda? Ô, Alexandre. Uau, acho que o Alexandre Dormiu como levantou. caiu. Ah, não, acordou. E aí, Alexandre? Dormi não, doutor Ciro. Como vai? Grande doutor Ciro. Trabalhamos muito aqui em João Pessoa. Bom, meu nome é Alexandre, eu sou intensivista e faço cuidados paliativos no Hospital de Trauma de João Pessoa. Trabalhei com o doutor Ciro no Hospital Metropolitano por ocasião da Covid. A gente coordena aqui em João Pessoa a Comissão de Cuidados Paliativos no Hospital de Trauma. Doutor Daniel, brilhante aula. Queremos parabenizar pela brilhante aula. Temos muitas coisas em comum. Eu gostaria só de colocar as nossas percepções sobre algumas coisas. Eu sempre digo o seguinte: quando a gente vai para uma conferência familiar, para nós é como se abrisse um portal de um lugar completamente desconhecido, né? E que quando a gente vai conversar com a família, a gente está lendo as pessoas e também está sendo lido, né? E sobre a comunicação não verbal que foi falada, tem um ditado árabe muito bom que eu gosto muito de citar,
que diz assim, o árabe diz, o tuareg diz isso, é como se a mente fosse o vento e o corpo fosse a areia. Quem entender o vento, olhe para o movimento da areia. Isso é uma coisa muito interessante. Doutor Daniel, nós, no Hospital de Trauma, temos o hábito, eu particularmente, tenho uma levada, uma queda muito grande por espiritualidade e saúde. A gente entende, respeitando as diferentes crenças de cada um, que a espiritualidade é o elo que tudo une. A espiritualidade liga o homem ao cosmos, o Criador, a criatura, o masculino ao feminino. A espiritualidade apara as arestas, a espiritualidade nivela as diferenças. E nós temos tido o hábito, nesse momento difícil, porque cuidados paliativos, cuidados de fim de vida, nós acabamos sendo portadores de notícias muito difíceis, né? E a gente tem um apelo, tem uma levada espiritual muito grande. E temos o hábito de levar essas famílias para dentro das UTIs. O Hospital de Trauma tem 5 UTIs. E, ao longo desse tempo, a gente faz cuidados paliativos desde junho de 2021. A nossa comissão é um exército de 2 soldados. Sou eu, como médico, e uma enfermeira. Então, somos um exército de 2 soldados. Temos tido o hábito de levar essas famílias para dentro da UTI. E, para a gente, funciona como uma espécie de fechamento, de esse contato. O grupo familiar é muito diferente de um ou outro acompanhante. A família se comporta como um sincício, é uma outra entidade. E quando muda o grupo, também muda o comportamento. O que é que o senhor tem a dizer sobre essa inserção de espiritualidade em cuidados paliativos? Puxa, Alexandre, a pergunta é ampla. Eu acho que a primeira questão, na minha opinião, é deixar bem claro e bem separado espiritualidade e religiosidade. Então, acho que uma coisa tem a ver com a religião, que tem a ver com as diversas formas de expressão, e outra coisa tem a ver com a espiritualidade, que é como cada um se conecta com o que é sagrado para cada um. Para algumas pessoas, sagrado é Deus e o caminho é a religião. Para outras pessoas, sagrado é a natureza e o caminho é a física. Spinoza, Einstein. Eu acho que entender essas... E aí, eu acho que essa diferença ela é bem importante, inclusive para evitar um dos maiores riscos que eu vejo nessa situação, que é o risco de proselitismo, que é o risco da gente tentar impor a nossa crença para o outro. E, eventualmente, o outro é, sei lá, ateu. E aí, às vezes, essas pessoas, às vezes, o risco dessa história é a gente tentar impor alguma crença para alguém que, sei lá, não tem. Então, eu acho que entender essa diferença, na minha opinião, é o primeiro ponto. Mas, evidentemente, esse é um primeiro ponto que ele é só o começo dessa conversa. Essa conversa vai longe. Essencialmente, o que eu acho é que todas as conversas sobre espiritualidade, sobre o que é sagrado para cada um, elas são conversas íntimas. Elas não são conversas que as pessoas têm numa primeira consulta com alguém que elas não conhecem. Ou elas têm quando elas têm bastante vínculo, quando elas têm bastante vínculo de confiança e geralmente o que a gente, pelo menos no modo como eu estudo, ensino e pratico o paliativo, a espiritualidade vai estar lá na frente. Para você ter uma ideia, no nosso coordenando uma pós,
São 11 módulos de espiritualidade, é o 10º. Tem um caminhão de coisas que vem antes, que é garantir controle de sintoma físico, toda a parte de suporte emocional, toda a parte de suporte sociofamiliar, toda a parte de comunicação, planejamento e cuidado. Então, eu acho que ela, sim, é uma questão importante, muito importante para várias pessoas, não para todas, e que tem várias formas diferentes de expressão. E que acho que o nosso papel é muito mais respeitar as formas diferentes de expressão das pessoas do que colocar alguma forma para as pessoas. Porque na hora que a gente tenta colocar, acho que aí a gente entra numa seara meio perigosa, que é a seara do proselitismo. De qualquer maneira, de fato, quando essas conversas acontecem, e elas são muito íntimas, acho que elas são também muito potentes e muito bonitas. E tem algumas pessoas que têm mais facilidade e tem algumas pessoas que não têm mais facilidade. E aí, diga-se, estou dizendo isso tanto de pacientes familiares quanto de profissionais. Enfim, não sei, é um assunto profundo que eu abordei de maneira rápida, não sei se foi suficiente. Muito bom, Daniel, muito bom. Bom, nós já estamos com um avanço aí, né, no tempo. Ciro, considerações finais são contigo aí, Ciro. Única e exclusivamente agradecer mais uma vez aí a brilhante aula do Daniel. O que eu falei ao final da apresentação dele foi a mais pura e cristã, na verdade. Fazia muito tempo que eu não me deixava levar tanto por entusiasmo por um assunto, por uma aula como essa. E sinta-se já convidado para outras ocasiões aí, Daniel. Você não vai se isentar de participar aí nas nossas quartas aqui. Quem já passou por aqui sabe que vai ter que passar de novo e nós vamos convocá-la aí. Agradecer mais uma vez aí o desprendimento, a plateia também. Fernando. Bom, na próxima semana, né, nós teremos o Dr. Antônio Falcão, que vai falar de monitorização multimodal no paciente neurocrítico. E para encerrar esse mês, nós vamos ter o Dr. Tiago Lisboa, aqui de Porto Alegre, que vai abordar um tema que está muito presente nas nossas vidas hoje, que são as catástrofes climáticas, né? Como preparar as nossas UTIs para esse enfrentamento. Então, já fica de antemão o convite a todos aí. Então, muito obrigado aí, uma boa noite aí. Obrigado, Daniel. Obrigadão pela aula. Obrigado a todos pela atenção e pelo convite. Até Boa mais. noite.